Abril de 1942, o Império do Japão domina o Oceano Pacífico. Após o ataque devastador a Pearl Harbor, a Marinha Americana parece estar à beira do colapso. No entanto, em um pequeno e isolado atol chamado Midway, um confronto épico que mudará o curso da história está prestes a começar. Prepare-se para a batalha que redefiniu a guerra no mar. 6 meses após Pearl Harbor, a maré da guerra parecia irreversível. As forças japonesas avançavam implacavelmente pelo Pacífico, conquistando território após território. O almirante Isoroku Yamamoto, o arquiteto do ataque a Pearl Harbor, tinha um novo plano audacioso: atrair o que restava da frota de porta-aviões americana para uma armadilha mortal e aniquilá-la de uma vez por todas. O alvo escolhido foi a ilha de Midway, um ponto estratégico vital para a defesa americana. O plano japonês era complexo e dependia do elemento surpresa. Eles reuniram uma força naval esmagadora, incluindo 4 dos seus mais experientes e temidos porte-aviões: o Akagi, o Kaga, o Soryu e o Iryu. Do outro lado, os americanos tinham apenas 3 porte-aviões, um dos quais, o USS Yorktown, havia sido severamente danificado na Batalha do Mar de Coral e consertado às pressas. Numericamente, a vantagem japonesa era avassaladora. Eles acreditavam que a vitória era certa, mas os americanos tinham um trunfo secreto. Longe do campo de batalha, em uma sala silenciosa em Pearl Harbor, uma equipe de criptoanalistas liderada por Joseph Rushford havia alcançado o impossível. Eles quebraram o código naval japonês, o Rota N-25, interceptando e decifrando mensagens inimigas. Eles começaram a montar o quebra-cabeça do próximo grande movimento do Japão. O código indicava um alvo misterioso chamado. Para confirmar, os americanos enviaram uma mensagem falsa e não codificada de Midway, dizendo que seus sistemas de purificação de água haviam quebrado. Pouco depois, interceptaram uma mensagem japonesa codificada: está com falta de água. O alvo estava confirmado. Era Midway. Com essa informação crucial em mãos, o almirante Chester Nimitz, comandante da Frota do Pacífico, tomou uma decisão ousada. Em vez de se dispersar, ele concentraria todas as suas forças para emboscar a frota japonesa. Foi uma aposta de altíssimo risco. As tripulações americanas, muitas delas inexperientes, preparavam-se para enfrentar os pilotos veteranos do Japão. Equipamentos eram improvisados e a moral estava abalada, mas a determinação era inabalável. Eles sabiam que o destino da guerra estava em suas mãos. Enquanto os navios japoneses navegavam com a confiança de uma vitória iminente, os americanos preparavam-se para lutar contra todas as probabilidades. A armadilha estava sendo montada, mas quem cairia nela? Na madrugada de 4 de junho de 1942, a batalha começou. A primeira onda de ataque japonesa atingiu Midway, causando danos significativos, mas sem neutralizar a base aérea da ilha. Enquanto isso, os primeiros ataques americanos foram lançados. Esquadrões de torpedeiros, voando baixo e lento, foram os primeiros a encontrar a frota japonesa. Corajosamente, eles avançaram contra uma muralha de fogo antiaéreo e caça-zero. O resultado foi um massacre. Quase todos os torpedeiros foram abatidos, sem conseguir um único acerto significativo. Para os comandantes japoneses, parecia a confirmação de sua superioridade. A resistência americana parecia fraca e desorganizada. Mas o sacrifício dos pilotos de torpedeiros não foi em vão. Ao forçar os caças japoneses a descer para combatê-los em baixa altitude, eles inadvertidamente deixaram os céus abertos. E foi nesse exato momento que o verdadeiro golpe americano chegou vindo de cima. Esquadrões de bombardeiros de mergulho, os Dauntless, que haviam se separado do grupo principal e quase se perdido, localizaram a frota japonesa. O que se seguiu foram os 5 minutos mais decisivos da guerra no Pacífico. Os pilotos americanos mergulharam quase verticalmente sobre os porte-aviões inimigos. Nos combates japoneses reinava o caos. Os navios estavam no meio de um processo frenético de rearmamento de seus aviões, trocando torpedos por bombas. Os convoys estavam repletos de munições, mangueiras de combustível e aeronaves.
transformando os porta-avias em verdadeiros barris de pólvora flutuantes. As bombas americanas caíram com uma precisão devastadora. Em menos de 6 minutos, 3 dos 4 porta-avias japoneses, o Akage, o Kaga e o Soryu, foram atingidos e transformados em infernos de fogo. As explosões secundárias das munições e do combustível selaram seu destino. A espinha dorsal da aviação naval japonesa foi quebrada em um piscar de olhos. Mas a batalha ainda não havia terminado. O único porta-aviões japonês restante, o Iryu, sob o comando do almirante Tamon Yamaguchi, lançou um contra-ataque desesperado. Seus aviões encontraram e atingiram duramente o USS Yorktown, o mesmo navio que havia sido reparado milagrosamente dias antes. O Yorktown foi gravemente danificado, incendiado, e a tripulação foi forçada a abandonar o navio. Por um breve momento, os japoneses pensaram que haviam virado o jogo. No entanto, aviões de reconhecimento americanos localizaram o Iryu. Um último ataque foi lançado, e o último dos grandes porta-aviões japoneses também foi afundado, levando consigo a esperança de vitória do Japão. As consequências da Batalha de Midway foram catastróficas para o Japão. Eles perderam 4 porta-aviões, um cruzador pesado e mais de 250 aeronaves. Mais importante ainda, perderam centenas de seus pilotos mais experientes, uma perda da qual sua aviação naval nunca se recuperaria completamente. Em contraste, os americanos perderam um porta-aviões, o Yorktown, um contratorpedeiro e cerca de 150 aviões. Midway marcou o ponto de virada definitivo na Guerra do Pacífico. A partir daquele momento, a maré da guerra mudou. O Japão perdeu a iniciativa estratégica e foi forçado a uma longa e sangrenta defensiva que culminaria em sua derrota final. A Batalha de Midway nos ensina lições que ecoam até hoje. Mostra como a inteligência pode ser a arma mais poderosa, como a coragem e o sacrifício de poucos podem mudar o destino de muitos. E como a capacidade de se adaptar em meio ao caos pode superar a superioridade numérica. Em momentos decisivos, a coragem, a liderança e a engenhosidade podem, de fato, fazer toda a diferença. Se você gostou de mergulhar nesta história épica, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo documentário. A seguir, vamos explorar outra batalha monumental que mudou o mundo: a Batalha de Stalingrado. Obrigado por assistir e até a próxima.